GLS, LGBT, LGBTQI+. As siglas mudaram com o passar dos anos. Transgêneros, sem gênero, gênero fluido, pessoas que não se reconheciam nessas abreviações agora se sentem representadas? O peso do estereótipo masculino-feminino te afeta? Essas e outras perguntas nos fizeram pensar com carinho nesse episódio de estreia. Bem-vindos ao Anacrônico. Anacrônico. Olá, 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 sejam bem-vindos. Meu nome é Marcos Vinícius. E o meu é Gabriel Nieves. E esse é o episódio de estreia do podcast Anacrônico. No episódio de hoje temos Marcela Cristina Gozzo como convidada, mais conhecida também como minha irmã. Marcela, seja muito bem-vinda. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Olá, Marcela. Muito feliz de estar aqui com vocês. Tudo Mal, bem? fala um pouquinho de você. Bom, meu nome é Marcela, eu tenho 24 anos, sou jornalista, trabalho com redes sociais e sou sapatão. Amo! Nesse episódio, a gente vai dar uma introdução, assim, à comunidade LGBT, desde da sigla LGBT, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual. E pra começar, eu acho que seria muito legal a gente falar sobre como a gente se descobriu, né, como LGBT. Como que foi pra vocês essa descoberta aí, como irmãos? E eu falo de mim também. Bom, acho que como eu sou mais velha, eu vou começar. Isso. Eu me descobri bem nova, assim, com 12 anos, pela internet. Quando um dia eu tava no bate-papo, e aí conheci uma menina que se disse bissexual, e ali me deu um estalo, assim, nossa, eu posso gostar de meninas. E até então, meu interesse por meninos era, assim, muito raso, nunca tinha tido um crush. Quando criança, assim, era tudo muito estranho, apesar de eu ser tratada sempre em casa como princesinha, assim. E aí, eu conheci essa menina pela internet e virou a chave, e eu percebi que eu podia gostar de meninas. Só que, né, não era assim tão fácil. Pra mim, ok, posso gostar de meninas, mas pro resto do mundo, Exatamente. não era exatamente assim. Então foi um processo, né, uma construção. Aí quando que você falou, não, tá, eu sou lésbica e eu vou me aceitar assim como eu sou, como que foi isso? Então, tive um período em que eu achei que eu era bissexual e era, assim, na minha cabeça, socialmente mais aceito. E aí, aos 16, eu saí com um cara e quando ele tentou me beijar, falei, meu, não, sabe? Não gosto de meninos. E ali foi que eu percebi que eu não gostava de meninos desde então. Eu me reconheci como lésbica. Mas eu abrir isso para as minhas amigas e para minha família, foi outro processo. Sim. Eu achei legal você falar eu sou bissexual agora, porque é o que a maioria faz, né? Assim, parece que é como se fosse um processo, assim. Não, primeiro você é bissexual, mas aí depois você realmente se aceita e fala, não, eu sou viado sim, pronto, né? Sim. Então, mas isso também não desvaloriza quem é realmente bissexual. Não, com porque pra certeza alguns não. serve como transição, mas pra alguns não. Exato. E do caso dela é completamente diferente do meu, porque eu tinha uma ligação com a igreja um pouco mais forte, e principalmente com a minha mãe. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça e tentei colocar na minha cabeça de que aquilo não era real. Eu acho que eu sabia desde mais novo, só que eu só fui descobrir mesmo, de me aceitar com 16. Então, ela se descobriu muito mais cedo. Só que é porque eu colocava na minha cabeça outras ideias. Eu colocava que não era pra ser. Aham. Então, foi bem diferente. Os processos, mesmo da mesma família, né? E é estranho, porque parece que, é mais fácil, né? Porque eu já tava enfrentando um monte de coisa em casa, então pra ele seria um processo mais fácil? Não, era justamente o inverso. Porque caiu em cima dele, né? Todo o peso de... Bom, sua irmã já é lésbica, ou seja, fica aí pra você o papel Do neto. do hétero, que vai ter filhos, enfim, todas as questões, né? Complicadíssimo. No meu caso, foi também bem assim, eu sempre soube, né, que eu era gay. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia na casa da minha vizinha, que era uma velhinha evangélica, e eu usava o salto alto dela, assim, ficava o dia inteiro usando o salto alto dela, era muito legal, assim. E toda a minha família sabia. Então eu acho que eles sempre souberam, assim. Mas chegou aquela da puberdade, assim, foi quando eu falei, eita... Aí vem aquele negócio que você não quer aceitar, né? No começo eu não queria me aceitar, eu falava, não, isso é errado, não é? Tipo, por que é errado? Eu fiquei pensando depois. Aí só lá pros 16 anos mesmo que eu falei, não, eu sou gay e é isso aí, vamos lá. E isso foi um processo para os três de orientação sexual, onde a gente se descobriu. Só que dentro disso existem outras complexidades de identidade de gênero e orientação sexual que está dentro da sigla Exatamente. LGBT. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Sobre
as diferenças. Sim, achei até legal você comentar um pouco de colocar salto e tal, porque aí a gente entra em um monte de questão de estereótipo mesmo, né? E aí a gente se pergunta o que é que te faz mulher, o que te faz homem e o que não faz, enfim. É uma porção de estereótipos, então por que necessariamente usar um salto te faria homem ou não, ou te faria gay ou não, né? Sim. Então, como eu falei pra vocês antes, eu fui criada pra ser uma princesa, entre muitas aspas, e me descobri lésbica, ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, Não. né? E aí a questão da orientação sexual ela é muito mais ampla porque ela não diz respeito às pessoas com quem a gente se envolve. Ela diz respeito a quem a gente é. Então, eu sou lésbica porque eu sou uma mulher que me identifico como mulher e gosto de outras mulheres. Mas Exato. eu poderia não me identificar como mulher e mesmo assim gostar de mulher ou gostar de outros homens. E aí que entra a identidade de gênero, né? Que Exato. é totalmente diferente da identidade de gênero e orientação sexual. Porque tem o cisgênero, que se identifica com o mesmo gênero que ele é dado pelo nascimento. E Sim. o transgênero, que não se identifica por esse... Que é o nosso caso aqui, somos Sim. 3 Isso, cisgêneros. 3 Exato, cisgêneros. exato. E dentro da orientação sexual, temos o heterossexual, o homossexual e o bissexual. E, assim, eu vou além, eu acho que tudo isso é muito fluido, acho que é muito mais complexo do que só isso, cisgênero Com ou certeza. trans. Acho que a gente se identifica nessas categorias por questões sociais, porque Sim. a gente precisa de alguma coisa para se segurarem. Mas que sexualidade e gênero vai muito além de tudo isso. Eu acho que como massa serve pra algo. Mas Para eu as acho que pessoas como entenderem, pra talvez, pessoa- né? Isso, mas Porque- como indivíduo, você não precisa se colocar nesses estereótipos, né? Você não precisa se colocar nessa caixinha. Eu sou gay, eu sou bi. Acho que não, vai mais que isso. Talvez, E acho eu que... sou homem, eu sou mulher. Né? Exato. É. Acho que o homem e mulher é uma coisa que a gente precisa começar a desconstruir, né? Essa ideia Exatamente. do gênero homem e mulher. Mas, em relação à orientação sexual, talvez seja bom a gente colocar nessas caixinhas como resistência, né? Sim, como Sim. massa, mas não como indivíduo. Exato. Acho que é isso mesmo. E falando sobre as siglas que a gente citou agora, LGBT, que é a mais utilizada atualmente, Uhum. só que a gente tá em 2019 e tem muita gente que ainda usa a sigla GLS, que exclui muitos gêneros e Gente, muitas causas. simpatizante, né? Quem são os E simpatizantes? quem né? são esses? Engraçado. E coloca o G como protagonista, os gays como protagonistas. Tá. E a GG. mudança disso tudo trouxe o L pra frente por toda uma questão de machismo. E é isso. Não sei dizer se foi por uma questão de machismo, porque apesar de hoje a gente usar muito mais LGBT, e eu tenho visto até em políticas públicas LGBTI, o L, o B, e o B e o T, claro, eles são muito invisíveis Muito, ainda, muito. né? Então, eu acho que a sigla, nesse caso, talvez tenha uma questão de representatividade que realmente importa, mas não sei se de fato funcionou, né? Porque não muda nada. Colocar o L na frente e o L atrás não vai mudar nada, né? Ainda Só... tá aí, né? Mas eu acho ótimo que a gente tenha tirado o S daí, porque quem são os simpatizantes, Uhum. ninguém soube dizer. E se são os héteros que nos aceitam, eles não têm que estar nas Não fez siglas, mais né? nada que Não. obrigação, né, Vocês vão meu me desculpar, querido? mas né, É horrível. respeito não é opção. Eu acho que era legal a gente falar um pouco sobre as siglas, né? Explicar um pouquinho como são elas, quem são, onde Então, habitam. porque daí que a gente começa a falar das siglas, das letras, né, que foram incluídas. E eu tava até no trabalho esses dias e tinha um post que a gente viu que tá escrito Todes contra a homofobia. E aí tava todo mundo muito indignado com essa questão das palavras ou as letras, né, a língua portuguesa sofrendo com isso. Desconsiderando, claro, que a língua é viva, enfim. E aí as pessoas, elas já não entendem mais, né? Então, um cara comentou assim... vai colocar o I ou não vai nesse post? Daqui a pouco já tá LGBT, I, Z, W... Então, assim, Essa já é uma zoeira sim, que todo mundo faz, né? e qual é o problema, Uhum. entendeu? Que dificuldade é essa de abrir o leque? Que dificuldade é essa de abrir a cabeça? Tipo, eu aceito até certo ponto, o que eu Uhum. aceito? Não. Mas vamos lá, né? Se é pra ensinar passo a passo, a gente ensina. Apesar de ser chato, toda hora eu tenho que ficar explicando o que é cada coisa. Mas vamos lá. L, de lésbicas. B, de bissexuais. G de gays. T, de transexuais. E aí pode ter mais de um T, né? Das travestis. O I do intersex. E muitos já colocam o Q de queer. Exatamente. Sim. E eu acho que Tem o ele vai- mais também, né? Mas você não entende. tem mais ma- porque tem é isso, milhões de entendeu? coisas, né, gente? Só as héteras que não. Mas de resto. Eu acho que é isso. Toda forma de diversidade. Que não é um padrão
socialmente aceito, né? Porque os héteros, eles já estão com todos os direitos deles garantidos, eles já estão estabelecidos socialmente. Sim. Então, o mais é por toda forma de diversidade que ainda não tem esses direitos, que ainda não são aceitos. Acho que agora a gente pode voltar pra família. Agora que a gente explicou pra aqueles que não sabiam, a gente vai voltar pra questão familiar de aceitação. Como que a família lidou com a sua situação, Má? Então, acho que foi um processo longo, porque eu tenho uma relação muito próxima com a minha família. Então, cada um foi no seu tempo. Eles descobriram muito cedo, pela internet, né? Nas minhas conversas com meninas. E aí fingiam que não acontecia. Aí foi igreja, foi psicólogo, todas as formas para tentar Nossa, me curar, entre aspas. E aí eu lembro de uma conversa muito curiosa que eu tive com a minha mãe, depois que eu já tinha ficado com, acho que umas 2 meninas. E eu tinha ficado com alguns meninos, mas eu não sentia absolutamente nada, não tinha... Eu achava uma porcaria, enfim. E aí ela falou assim pra mim, um dia você vai sentir o cheiro de um homem, e aí você vai entender, né? Toda uma química e tal. E aí eu virei pra ela e falei assim, tudo bem, mãe, a química até pode ter, mas não vai ter a física. Porque era isso, eu não me sentia atraída Sim. por homens. E era isso, e é isso que me torna lésbica. E é isso que é muito difícil pra ela entender até hoje. Ela sabe, ela conhece a minha namorada, mas ela, assim, a gente não comenta, e é como se não existisse. Ela não me pergunta de meninos, isso é uma coisa isso que não acontece. É como se eu não tivesse sexualidade, é como se a gente conversa sobre todas as outras coisas, Você menos é a sobre Marcela, isso. minha filha, mas é só isso que você Exato, é. exato. E aí, em reunião de família, se for na casa dela, ela não vai chamar minha namorada, ela vai me convidar. E, assim, mais recentemente, ela até tem citado algumas coisas e perguntado, tipo, ela não tá aí, etc e tal, quando ela vai na minha casa, mas nada além disso. Com meu pai foi um pouco mais fácil. Chamei ele pra conversar, me abrir, etc e tal. E ele me aceitou, e, enfim, falou que me amava, independente de qualquer coisa. E todas as outras, meus tios, enfim, muito tranquilo. E com meu irmão, que sempre me acobertou. Então, ele sabia tudo que estava acontecendo. Eu nunca precisei me assumir pra ele. Gente, porque pra isso aí ele eu passei sabia. pano... Olha, passei E- muito pano, viu? Muito pano. Me acobertou demais, assim. Pra mim, eu me senti muito privilegiado, assim, porque a minha família inteira foi super aceitável, assim, comigo. A minha mãe sempre soube, né? Tem aquele negócio de mãe sempre sabe. E no meu caso, realmente, assim, todo mundo sabia. Só faltava mesmo ali o documento, né? Assim. Sair do armário, né? Real Exatamente. oficial. E foi assim, né? Você descobriu umas fotos, assim, do Nick Jonas quase pelado no meu iPad. que eu coloquei meio que maravilhosa. estrategicamente ali pras pessoas verem, porque eu tava numa época meio rebelde, assim. Falei, ai, foda-se. Coloquei, minha irmã viu e falou pra ela. No dia seguinte eu fui comer com ela, ela falou, filha, você é gay, né? E tal. Eu falei, ai, mãe, sou. Aí ela meio que ficou, tudo bem, vamos esperar um pouco pra falar pra todo mundo da família. Vamos ver se passa? Não, mas aí Não foi... eu cheguei à noite em casa, ela chegou à noite e falou, eu falei pra avó, tá? Aí 2 dias depois, eu falei pra todo mundo. Eu falei, tudo bem. E foi assim, todo mundo da minha família inteira me aceita lindamente. E eu acho que quando eu entrar com o namorado lá, vai ser, tipo, o evento, o Oscar da minha família, assim. Vai ser incrível, eu não vejo a hora. Eu não E vejo a hora, é Marquinhos? ótimo. O meu foi um processo contrário de todos, porque eu não me assumi ainda. Então, eu nunca tive não tive esse momento de sentar com a minha avó, sentar com a minha mãe. Eu acho que como toda família, eles já sabem. Eu acho que a mãe sabe, o pai sabia. Porque com 8 anos eu colocava um salto da mãe e dançava Britney Spears na frente do espelho. Então esse era eu. Só que quando eu fui entrando na adolescência, eu tentei me envolver com mulheres. E a real é que eu me descobri gay namorando. Foi ali que eu percebi, não é isso, eu não tô gostando disso. Eu tô vivendo essa situação pra agradar outras pessoas, não pra me agradar. Então, eu acho que é uma coisa que eu tenho na minha cabeça que eu ainda tô trabalhando, de aceitação, e pra aceitar pra minha família, pra conseguir sentar com a minha mãe e falar. Eu nunca consegui chegar e conversar pessoalmente com a minha mãe sobre isso. A conversa que a gente teve pelo WhatsApp, assim, é patético. Mas, enfim, sim. cada um tem seu processo. É porque até anos atrás eu não tinha essa necessidade de me assumir. Eu colocava na minha cabeça que eu não ia falar pra ninguém. Só que de um tempo pra cá eu percebi, por que eu faço isso, sabe? Existem coisas que eu ainda tô revendo. E que é um processo, gente. É assim que funciona. Total. E vai demorar um tempinho. Cada um com o seu. Sim. Apesar dele saber de mim e tal, tudo que tava rolando. E aí, depois de um tempo, já que eu já tinha ficado com o meu primeiro garoto, a gente tava numa pizzaria e ali eu soltei. Ela perguntou de novo? Ou... Acho que eu te perguntei. Falei, acho que agora você tem uma coisa pra me contar real oficial, né? E aí, enfim, a gente tomou uns drinks, acho. E aí ele contou tudo. Tudo. né? Gente, como legal. curiosidade assim, pessoal, como vocês já tinham a certeza antes mesmo de ficar? Porque eu demorei muito pra entender isso, porque eu fiquei com muitas garotas.
Meus primeiros beijos foram com garotos. Eu fui ficando com várias garotas. Na escola eu peguei várias. Na rua eu peguei O várias. pegador. Eu não era nada pegador. Mas pra mim aquilo tava tudo bem, aquilo era beijo. Eu só fui entender depois. Não, eu queria, assim, quando eu começando ali a puberdade, eu quero ter meu primeiro beijo logo e tal. Mas nunca acontecia, eu me sentia muito feio naquela época, assim. Aí, sei lá, eu sempre soube, né? Ah, justo. Não sei explicar. Eu já tinha. Meu primeiro beijo não foi com menina, já tinha ficado com 2 meninos até eu conhecer essa garota na internet e virar a chavinha e perceber que. Mas eu não tinha gostado, então, como eu nunca tinha me apaixonado por nenhum menino, pra mim foi isso, tipo, eu achei que eu gostava dela. Então, acho que talvez tenha sido isso, foi o emocional, assim. Uhum. E durante muito tempo na minha cabeça era. Como eu nunca me apaixonei por um cara, é por isso que eu sou lésbica. Mas daí, claro, quando você vai descobrindo a sexualidade mesmo, e enfim, eu fui amadurecendo, afinal eu era muito nova, com 12 anos. Foi quando eu conheci essa menina. E aí, quando eu fui descobrindo meu próprio corpo, enfim, tudo isso mais, aí falei, não, calma, não é só isso. Não significa que eu vou me apaixonar por todas as meninas, né, com quem eu vou ficar. Não é assim que funciona. Então, Márcia, você comentou que dos seus relacionamentos e etc. E existe um fetiche em cima disso. Principalmente na indústria pornográfica, mídia e etc. Sim, eu acho que ao contrário do que acontece com os gays, que é aquela coisa meio... Ah, que nojo, não sei o quê, né? Com as lésbicas, apesar de existir essa ideia de que nojo, é muito fetichizado, é muito sexualizado, né? Então, se são 2 mulheres juntas, tá faltando alguma coisa sempre, ou é pra fetiche masculino. Então, na rua, de mãos dadas com outra menina, e é só isso, assim, de mãos dadas, já ouvi muitos absurdos nesse sentido mesmo, de que tá faltando um cara ali no meio e tal. E aí... Nossa, que nojo. Eu acho que, assim, a gente melhorou muito nos últimos tempos. Acho que a internet... eu peguei bem essa transição, assim, de, tipo, TV, internet. Então, a internet ajuda muito nesse sentido. Porque a gente começou a encontrar outros produtos, assim, pra consumir. E eu sempre gostei de ter acesso a tudo que eu me sentia representada. Então, tudo que eu assisto, tudo que eu leio, tem a ver com isso. Eu gosto muito de assistir um seriado que tem um casal lésbico pra eu me sentir representada. E acho que, recentemente, a gente tem bons produtos e que não estão sexualizando as mulheres. E não é forçado, né? Não é forçado. Eu acho que vai muito além disso, né? Eu acho que vai como a mulher indivíduo, porque o corpo da mulher é fetichado de qualquer forma. Então imagina duas. Duas. Mas é por isso que ficar com mulheres é uma dupla resistência, né? Porque sempre a ideia prévia de que uma mulher precisa de um homem pra viver. E aí, quando 2 mulheres recusam isso, né? Por inúmeros fatores, é uma forma de dupla resistência. Mas não, a gente não precisa de homem nenhum. Não tem nada a ver. Sim. Muito desconhecimento, muito Nossa. preconceito, muito estereótipo. E já me perguntaram, por exemplo, quem que é o homem da relação? Ai. Quem nunca, né? Quem nunca recebeu E essa eu acho que pergunta? esse tipo de problema acontece também dentro da comunidade LGBT. A comunidade LGBT não é esse arco-íris total também que vendem, né? Não existe. Não existe arco-íris, né? Existe, tipo... Se a gente pensa em políticas públicas e tal, talvez a gente até se una contra preconceitos. Mas aqui dentro, mesmo mulheres fetichizando mulheres também existe. E é uma coisa que a gente discute pouco, né? Na verdade, entre as lésbicas tem muita coisa que a gente discute pouco. Tem mulheres que assediam mulheres. Enfim, já aconteceu comigo na parada gay. Uma vez eu tava na balada. E aí uma menina chegou passando a mão em mim, assim, no meu peito direto. Eu falei, eu não Ai, acredito que eu tô horror, numa balada gente. gay e é uma mulher fazendo isso. Então, ainda é tudo muito atrelado à questão machista, né, do corpo da mulher disponível, sempre. E não é assim que funciona, né? E acho que cada vez mais as pessoas vão entender que nosso corpo não é público, que ele não tá disponível. E que a gente merece ser respeitada. É isso aí. E é mais do que merecer, né? A gente vai ser respeitada, vocês queiram ou não. Querendo ou não, vai ter que respeitar. Exato. E continuando, né? A gente tá falando dessa parte ruim de ser LGBT, a gente pode falar também sobre ofensas e termos que a gente acha ofensivo e errado que usam com a gente. Tem a caminhoneira, tem a POC, tem o homossexualismo. O próprio viado defendendo da forma Exato. pejorativa que é dita. Então, eu sigo uma coisa da minha vida que somente os LGBTs podem tratar outros LGBTs assim. Então, se uma sapatão me chamar de sapatão, tudo bem. Agora, se eu for chamada de sapatão na rua, eu vou ficar bem Sabe que é pistola, entendeu? Não, mesmo não é que não assim. seja, tipo, essa sapatona.
Mas alguém que não tem uma relação com você. Exato. Nossa, você é sapatão, né? Sim. Tipo, Exato. Eu acho que não importa o que é realmente dito, é a forma pejorativa que é dita, né? A É, forma... o contexto. o- Mas, é. mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado também pros héteros não se apropriarem do nosso discurso, entendeu? Uhum. Eu não gosto quando um hétero me chama de sapatão, mesmo que não seja de forma Pejorativo. pejorativa. nem Eu tipo amigos, assim, amigos acho que tem que ser héteros. muito próximo, assim. Os meus melhores amigos, Sim, tudo é, bem, então, entendeu? nesse caso, também acho ok, assim. Mas acho que depende muito. Uhum. O viado já é um termo usado entre héteros, né? Eles se chamam, Exato. mesmo não sendo gays, Exato. eles se chamam de viado. É uma coisa Mas que que, eu não mas que consigo na entender. prática tá carregado de preconceito, Sim, né? sim. É um xingamento, né? É um xingamento, É um xingamento. E eu vou chamar agora um momento super importante do nosso podcast. Sim. Aquela queridíssima, Uhum. amada, sensata. Pode entrar! Fada! E aí, namasteta. Tava aqui no meu rolê tântrico e quando tava quase atingindo o Nirvana, meu celular vibrou. Galera, assim não dá, né? Mais uma mensagem de vocês pedindo ajuda? Fiquei um pouco aborrecida? Fiquei um pouco aborrecida. Mas como a minha vida é plena, amor, tô aqui pra ajudar. Chega de enrolação. Vamos ouvir esse áudio do dia. Oi, fada, tudo bem? Meu nome é Ruth, eu tenho 23 anos e eu tava num relacionamento há 3 anos com um boy, né? A gente se amava muito, já pensava no Enzo, na Valentina, na nossa casa. Mas assim, de repente, ele terminou comigo. Eu não entendi direito. E fada, eu me humilhei muito por causa dele. Eu fui atrás da mãe dele, eu fui no trabalho dele, ele me bloqueou de todas as redes sociais. E aí eu fiz um fake e eu descobri que ele já tá namorando outra. Fada, eu tô muito triste porque eu amo muito esse homem, eu não sei o que fazer, me ajuda. Ih, garota, tá cheirando cola? Louco, obsessão e atração fatal? Hashtag fica a dica. São roteiros que já existem. Aprende aí, ó, porque senão daqui a pouco tu tá matando os boy, hein? Você é uma mulher empoderada, poderosa, dona da sua própria florzinha do prazer. Não tem que correr atrás de homem não, hein? E digo mais, ele terminou contigo ontem e já tá com outra? Ele tava te traindo, minha filha. Você foi cona, não dá pra confiar em homem nenhum. Aprende, você não precisa dele. Namorar é bom? Namorar é bom. Há controvérsias? Também. Mas assim, vida de solteira é muito melhor. Ah, e deixa eu te falar uma coisa. Esses instintos psicóticos, miga, terapia. E não é a pia da sua cozinha. Onde já se viu ficar correndo atrás de homem desse jeito? Eu fico indignada. Eu sei que você consegue ficar bem sozinha. Se quiser chorar, chora. Se quiser beber, me convida. O começo é difícil mesmo, mas assim, continuar agindo desse jeito, miga, é criminoso. Se continuar, eu vou ter que o quê? Ligar pra polícia. I'm a criminal, já dizia Britney. Eu sei o seu telefone, tá? Bom, amores, acho que por hoje é isso. Um beijo, Ruth. Espero ter te ajudado. Beijão, queridos. Até a próxima. E fica a dica. A fada sensata que habita em mim saúda a fada problemática que habita em você. É isso, gente. O programa vai acabar por aqui. Só que antes de tudo, eu quero que a Mar fale alguma coisa, passe uma mensagem, uma consideração final de tudo que a gente discutiu hoje. Então, acho Pensamento do dia. pensamento do dia. Acho super importante a gente fazer esse tipo de coisa. Acho que as pessoas precisam entender que não tem retorno, a gente vai conquistar cada vez mais espaço. E é muito importante para quem tá acuado aí, tentando se descobrir ou no meio do processo, saber que não tá sozinho, que a gente vai se reconhecer na rua, que a gente vai estar nas ruas. Uhum. E Vamos em pra rua, todos os galera. espaços, a gente vai ocupar todos os espaços e a gente tá no mercado de trabalho sim, e fazendo, né, coisas boas. E é isso, assim. Obrigada pelo convite, adorei. Imagina. E eu A acho gente bom. que agradece. Adorei ser pioneira da Sapatão. muito obrigado, Quebrei o armário, Marcela. sei de Obrigadão. Obrigada pelo Muito, convite. muito obrigado Obrigado, mesmo. Mar. Te amo, amor. Eu te amo, beijos. E, gente, é isso, tá bom? O podcast Anacrônico fica por aqui. Ainda. Falou, valeu. O programa foi apresentado por mim, Gabriel Nieves e Marcos Vinícius Gotso, com produção de Beatriz Ferreira, Rafaela Antunes e Renan Cantuário, operador de áudio André Araújo, com edição de Marcos Vinícius Gotso e direção de Laila Padilha.
Muito obrigado, gente. E até o Obrigado, próximo. até o próximo. Tchau, tchau. Anacrônico. Realização Produtora Cataclisma.